Boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, com o amigo de vocês que vos fala, o próprio Alex Mambula. E hoje com uma peleja imensa para poder gravar esse vídeo. Primeiro a internet caiu, lenta, não conseguia fazer o vídeo. E quando comecei a gravar, pela metade do vídeo, a luz acaba, começando da estaca zero. Como já deve ter ouvido sobre o título do vídeo, realmente fala sobre isso. Os 7 sols que apareceram na China. Primeiro vou falar a respeito sobre isso, na conclusão que os cientistas têm sobre isso. Depois, é claro, abordar a respeito de que alguns pastores falaram no vídeo, um só, né? E talvez que vários pastores estão já falando por aí. Porque esse realmente é um fenômeno que eu nunca vi isso na vida. Aí botaram uma alusão à música da KCL, quando segundo o sol chegar. Entendo o fenômeno raro que gerou 7 sóis na China. Veja que é raro. Perdão. A ilusão foi causada por uma condição chamada refração, que é como se a luz do Sol fosse dobrada na atmosfera. Aqui fala de KCL, mas não vou falar sobre isso. Muita gente duvidou que a imagem fosse real, mas esses especialistas confirmaram a veracidade do vídeo, mostrando que a explicação está em outro fenômeno. Ou seja, não era trucagem de computador, nem falsa, nem alguém que fez um vídeo falso e botou. Gravado no último domingo, dia 18, o vice-presidente Sichuan, da Sociedade para Amadores de Astronomia, Zheng Yang, afirmou que tudo não passou de uma ilusão de ótica, possibilitada por diversos fatores que coincidiram no ocorrer ao mesmo tempo. A câmera capturou o momento através de um vidro que refletiu o Sol diversas vezes, com a ajuda de algumas condições da atmosfera, que favoreceram a ilusão, fenômeno que recebe o nome de refração. Como o artigo também estava falando, dependendo da questão atmosférica, como a quantidade de água nas nuvens, reflete sobre isso. Bem, quando eu era criança, morei em Bacaxá, Saquarema, lá naquela área. Quando eu vi o pôr do sol, o sol se pondo atrás da montanha, dava para ver um sol assim e aquele clarão maior, como se fossem 2 sóis. Só que eu nunca fiquei assim de melhor, porque nem sabia esse fenômeno de refração. Às vezes amanhecendo, quando está amanhecendo, via aquele vermelhão, parece que estava surgindo 2 sóis. Então eu gostava de ver aquilo, mas nunca cheguei a ver exatamente uma coisa assim. Isso aqui é realmente bem impressionante, 7 sóis. Eu lembro do filme de Guerra nas Estrelas, de 76, 77, quando está o Luke daquele planeta Tatooine vendo o pôr do sol, 3 sóis. Naquela época era até considerada ficção, mas 30 anos depois descobriram que exatamente um planeta, um exoplaneta que tem 3 sóis. Parece que George Lucas e Steven Spielberg acertou sem saber. Aí é claro que os cientistas deram as explicações dele, e logo não faltou pastores também fazendo vídeos para poder falar a respeito disso, aos sinais do céu, da vinda de Jesus. E é claro que teve um pastor, ele foi bem centrado, gostei da posição dele, que ele disse que ele disse, será que poderia ser este um dos fenômenos? Então ele foi bem coerente, bem pés no chão, porque eu acredito que logo vai surgir pastores fazendo aquelas pregações bem eloquentes, bem exaltadas, falando, olha, cuidado da vida de Jesus, e falando aquela coisa toda. Então nós temos que ter um cuidado para não parecermos supersticiosos, nem pessoas assustadas. Veramos aqui o que a Bíblia diz em Mateus 24. Estou com a Bíblia mesmo aqui. 24, versículo 7. Eu vou ler aqui. Porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas as coisas são os princípios das dores. Certo, as coisas que nós vemos que já acontecem no mundo.
mas Jesus quer dizer que vai acontecer com mais frequência. Aí a gente pula para o 29 e fala: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua dará luz, as estrelas cairão no céu, e a potência dos céus serão abaladas. Já em Lucas 21, 25, fala: então haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e a terra e a aflição das nações, e a perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Então, lógico que sinais nos céus, não sendo 7 sóis realmente, que saíram de uma outra galáxia, de outra constelação e vieram aqui no nosso sistema solar, ainda que não seja 7 sóis realmente, e seja só um fenômeno da refração, como uma ilusão de ótica, e nada, isso aí anula as palavras de Jesus sobre os sinais. Porque isso aqui não é um fenômeno que fala: isso já aconteceu várias vezes, se acontecesse na China, isso com certeza ia ser relatado. Logo, a China, que era tão supersticiosa que quando via um eclipse da Lua, imaginava que era um dragão engolindo a Lua. Se um fenômeno desse acontecesse há 3, 4 mil anos atrás na China, estaria nos livros deles mais religiosos. Porque eles teriam isso relatado. Interessante que enquanto a China ainda vivia nessa superstição, acreditando que era um dragão engolindo a Lua, os assíricos, os babilônios, os persas, os elamitas, os egípcios, já tinham completo conhecimento da astronomia. E eles sabiam que era um eclipse lunar, solar, eles não se apavoravam, embora o eclipse solar sempre amedrontou, dava uma questão de um medo, um mau presságio, algo de ruim está vindo. Só que eu quero chegar no ponto sobre os pastores exatamente. Não criar assim uma certa euforia, eu quero dizer, quase como um medo praticamente. Tentar criar pregações falando sobre isso. Tá certo que eu entendo que temos que alertar da volta de Jesus. Isso aqui é um dos fenômenos, pode ser. Eu nunca vi esse caso acontecer antes. Não há relatos que digam que isso é normal. Embora diz fenômeno raro, eu duvido alguém procurar na história, embora, lógico, na época não havia fotografia, mas o relato de 7 sóis aparecendo em qualquer parte do mundo. Eu acredito que essa é a primeira vez na história, eu me arrisco a falar isso. Eu me arrisco a falar, pode ser a primeira vez que esse fenômeno aqui acontece. Então, lógico que nós temos aqui realmente sempre estar com a nossa barba de molho. Mas não de uma forma que vamos parecer ignorantes. Por quê? Eu parei de acompanhar o programa do Sérgio Sacani há muito tempo. Ele é bem um sacana com os cristãos. Porque eu via muito que depois ele começou a escarnecer. Então, se tem pastores botando vídeos falando que não sei o que, é a volta de Jesus, e ele vai dar a explicação dele técnica do que isso é claro que ele vai falar no tom dele de deboche. Deboche esse que eu parei de assisti-lo quando ele começava a falar a respeito de como ficaria um cristão se descobrisse vida alienígena. E falava daquele jeito: a Bíblia tem que ser reescrita. Pelo contrário, eu ficaria de boa. A Bíblia não fala que alienígenas não existem, e quem tem que reescrever os livros era ele. Quem não fala que não acredita num sistema de vida possa existir igual a nós, completamente perfeito. E se chegar alienígena numa nave espacial que alcançou num patamar de tecnologia e desenvolvimento igual a nós, ele que tem que reescrever o livro dele. Então, lógico que, sem querer mudar muito de assunto, eu entendo que o cara que é ateu vai escarnecer quando vê, muitas vezes, pregações falando de uma forma eloquente, como se devemos ficar apavorados. Não. O próprio Jesus fala que haverá sinais no céu, mas não será o fim. Acontecerá tudo acontecendo agora. As guerras, as fomes, terremoto, vendo no vídeo, a África parece estar rachando ao meio. Parece que vai novamente o continente rachar, igual já aconteceu antes. Então, lógico que todos esses fenômenos, a Bíblia alertando, não é para ficarmos apavorados.
eu acredito que, lógico, é bom nós ficarmos alertas. Se esse fenômeno voltar a acontecer mais uma vez, lógico que nós temos que ficar já pensando o que pode acontecer mais. O fenômeno da lua azul também que tem, que aparece, da lua de sangue, todo mundo sabe que é efeito atmosférico. Mas isso não deixa de ser um sinal. Talvez ele fale assim, mas isso sempre aconteceu, presbítero Alex. Sim, sempre aconteceu, mas o que nós sempre indagamos é que vão acontecer com mais frequência. Eu entrei no Orkut em 2006. Aí em 2007 eu entrei numa comunidade que falava sobre astronomia, falava sobre vários assuntos. E eu gostei de um tema, foi onde eu conheci, eu ouvi falar de Zecharia Sitchin. O homem que falou a respeito de um planeta chamado Nibiru, que seria o 10º planeta do Sistema Solar, antes, lógico, de Plutão ser rebaixado. E esse planeta, conforme ele relatava, era 5 vezes maior do que Júpiter, era rochoso, tinha muito ferro, e a sua atmosfera estava se esvaindo do espaço. E ele era tão grande que ele tinha 4 luas, né? E as luas eram do tamanho de Netuno e Urano. Então era bem enorme. E esse planeta, conforme ele falava, a gravidade dele era tão imensa, isso nos relata, que perturbava as órbitas dos outros planetas que tem aqui no nosso sistema solar. Podia puxar uma lua de um planeta para o outro, podia tirar o planeta de uma órbita para outra. E era legal a gente especular sobre isso, eu gostava, né? A respeito desses debates que tinha lá, falando que podia ser que talvez os planetas não estão na posição que estão hoje, talvez os planetas que estão aqui hoje estivesse em outra parte do sistema solar, mas a gravidade dele puxou e outros puxaram para o outro lado. Especulava que aquele cinturão de asteroides, antes de chegar em Júpiter, podia ser um planeta que talvez, quando o Nibiru passou, explodiu e destruiu. Inclusive, o Zecharia Sitchin falava que ele ia chegar, ele tinha 2000 e a órbita dele era 2.300 anos, né? Que ele dava volta em torno do Sol e uma dessas órbitas ele podia atingir ou passar perto de algum planeta e causar perturbação e destruição. E queria passar em 2012. Todo mundo da época ficou apavorado com isso. E falava que quando esse planeta, ou seja, 5 vezes maior do que Júpiter, se aproximasse da Terra, pela sua dimensão tão grande, ele poderia ser visto lá do Sol como um segundo Sol, ou seja, ele ia brilhar bastante durante o dia. Então daí que falava sobre o segundo Sol. Não deixaria também de ser um fenômeno, né, no céu, embora realmente não fosse o Sol, mas ele ia brilhar tanto. Lógico, nem preciso dizer que ele foi desmentido, muitos cientistas falaram que não sei o quê. Até cerca de 2, 3 anos atrás, descobriram um planeta também errante, ou seja, que era do nosso sistema solar, que foi jogado para fora por algum motivo, e mostraram a órbita dele elíptica igualzinho à órbita excêntrica da qual o Zecharia Sitchin tinha citado. Aí eu lembro até que o Schwarzer também falou, não é Nibiru, esquece Nibiru, que não sei o quê. Não é porque não é um do mesmo tamanho, mas a órbita toda que foi o Zecharia. Eu até falei o seguinte, ele devia receber o crédito por essa descoberta. E eu sempre falava assim nas comunidades, o que matou o Zecharia Sitchin, fez ele perder a credibilidade, foi o fato dele dizer que nesse planeta Nibiru tinha os alienígenas, os Anunnaki, da qual criaram a raça humana, ou seja, pegaram os macacos que existem aqui, fizeram uma experiência genética e transformaram os macacos em ser humano. Para quê? Para poder minerar ouro, para levar para o planeta deles, para poder jogar ouro monoatômico. Até isso aprendi lá nessa comunidade. E esse ouro é jogado na atmosfera para poder ajudar a atmosfera a ficar firme, para ela não escapar para o espaço, senão eles iam morrer. E é claro, né, que o pessoal falava, e como um planeta desse, tão longe do Sol, consegue sobreviver? Porque tinha tanto vulcão e erupção que aquecia o planeta, né? Aí a gente vê que os vulcões da lua de Titã, eles estão em erupção, mas faltam gelo, ou seja, faltam fogo. Então, é teoria que eles vão criando, mas cada um tem que sair pela tangente de uma forma. Aí eu falando de uma forma, não era heresia nenhuma acreditar nesse planeta. Não de como ele falou, como a humanidade foi criada. Porque eu teria que negar a Bíblia, eu teria que negar que Deus criou o homem, criou Adão e Eva,
e criou o homem sem imagem e semelhança. Se eu for crer que alienígenas é que deram origem ao homem, aí nesse caso eu vou estar tendo que negar uma parte da palavra de Deus. Eu não posso negar a palavra de Deus. Mas não há nada de errado eu crer que esse planeta gigante possa existir realmente. E dar essa volta em torno do Sol, e até mesmo a atmosfera, a gravidade dele, a gravidade dele, por ser enorme, causar perturbações aqui. Então, colocando num parâmetro que o Zecarías estivesse certo, esse planeta leva 2.300 anos para dar essa volta em torno do Sol. Quando ele aparecer, será um fenômeno do céu. E aí entra aquela questão. Não será algo tão espetacular, porque ele vai ficar frequente, no caso. Aí vai ser uma coisa que vai ficar sempre visível. Então, esses fenômenos vão ter mais frequência, aí vai perceber, opa, então acho que a vinda de Cristo está se aproximando. Lógico que eu não quero dizer que isso exatamente vai acontecer conforme tudo que Zacarias falou. Tanto que os cientistas dão outro nome ao planeta, mostram o mesmo gráfico que ele falou, mas nunca vão dar o crédito a ele. É o que eu falei, ele se queimou pelo fato de dizer que nesse planeta alienígena, que vieram aqui, mineraram o nosso ouro, fizeram experiência genética com o macaco criado no ser humano. Lógico que isso aí, com certeza, tirou todo o crédito que ele podia dizer. Se ele apenas ficasse no planeta e na sua órbita, que está além da nuvem de Oort, que dá para ver aquela coisa toda, que causa perturbação, com certeza muitos dariam crédito a ele. Talvez não no outro planeta que descoberto que é tão grande como ele falou, mas teriam dado crédito. Aí agora, falando sobre isso, agora eu vou em relação ao que os pastores falam. É lógico que, como eu falei, nós temos que estar sempre alerta a respeito da volta de Jesus. Se esse fenômeno voltar a acontecer com frequência, então é claro que temos que botar nossa barba de molho. Opa, são os fenômenos do céu. Eu estava uma vez falando eu não lembro quem estava falando, com um amigo meu. Nós vemos o céu à noite de uma forma perfeitinha, ele não muda. Se um dia nós vemos a Lua, ela se mover de uma forma diferente de um lado para o outro, nós vamos ficar apavorados. Mesmo que diga, é um fenômeno que acontece a cada 1 milhão de anos. A Lua vai sair dali de um ponto, vai para o outro lado e depois voltar novamente. Aí nós vamos ficar apavorados só em ver isso. E se esse fenômeno acontecer não 1 milhão de anos depois de voltar a acontecer, então nós vamos entender realmente que é algo da Bíblia se cumprindo. E não há nada de errado em falar sobre isso. Eu realmente vendo essa imagem aqui, eu ficaria impressionado mesmo, vendo 7 sóis. Por mais que diga que é só o fenômeno da atmosfera, como eu falei, não invalida a palavra de Jesus. Não tinha que ser exatamente 7 sóis que realmente estão reunidos. Vieram 7 sóis de outra galáxia, vieram para cá e estão no nosso sistema solar. Não deixa de ser um fenômeno. Como também ver uma lua azul ou uma lua de sangue, também não deixa de ser um fenômeno no céu. É lógico que eu sempre gostei desse tema astronômico, porque eu via muito desenho dos Super Amigos, né, quando eles iam para as outras galáxias, quando eles viajavam. E engraçado, qual foi a surpresa minha quando eu estava na 5ª série que falava sobre geografia espacial, eu descobri que quase tudo aquilo que eles falavam no desenho, aquelas galáxias, tudo existiam mesmo. Não aqueles planetas da totalidade, né? Só mais uns 30 anos depois, com a descoberta dos planetas, pode-se dizer que William Hanna e Joseph Barbera quase acertaram no chute que eles deram. Mas eu sempre gostei desse tema astronômico. Não astrologia. Astrologia é religião. A astrologia diz que é uma ciência, mas na verdade é uma religião fingindo ser ciência. Então, nós vamos sempre dividir uma coisa em relação à outra. E é lógico que eu acredito que alguns pastores já devem ter subido ao púlpito, já devem ter falado sobre isso. Até eu mesmo posso até falar em respeito desse fenômeno. Mas sempre estamos com os pés no chão. Nós não podemos dar uma de fanáticos agora, nesse momento.
Por quê? Porque os cientistas eles vão falar que é uma coisa normal e simples. E começar a proliferar vídeos na internet com pastores falando, olha a volta de Cristo, olha isso, não sei o quê, de uma forma como se tivesse de um fanatismo religioso, é lógico que vamos cair em descrédito, vamos ficar sendo feito de chacotas. A última coisa que eu gostaria de ver é o Sérgio Sacani com aquele ar debochado dele, falando, olha, os crentes estão morrendo de medo disso aí, e vão falar, ele vai falar, lógico, ele vai falar de Jesus nada, que não sei o quê, mas não é questão de ser já a volta de Cristo. É questão de que Jesus falou, olha, verá sinais no sol, no céu e nas estrelas. Então, isso é um fenômeno, não deixa de ser um sinal. Não precisaria realmente, se as outras estrelas, a estrela, aquelas B, não sei quantos números que eles têm, aquela outra estrela Alcione, ou aquela outra estrela Cão Maior vindo para poder aparecer ali, para poder ser. Não, isso aí é um fenômeno mesmo. E os fenômenos das estrelas, quando nós olhamos que a luz das estrelas chegam com atraso na Terra depois de milhares ou milhões de anos, então, mesmo que nós começássemos a ver os fenômenos astronômicos frequentemente, embora seja imagens já que já aconteceu há milhões de anos atrás, não deixa de ser os sinais no céu que Jesus falou. E é claro que não é preciso estarmos apenas vendo isso para nós ficarmos, como dizer assim, ligados à volta de Cristo. Os outros sinais também, as guerras, a violência, as famílias se destruindo pouco aos poucos, os pais matando seus filhos matando seus pais, todas essas coisas, a guerra, os homens se matando mutuamente, homens de bem sendo duramente esmagados por homens cruéis. Então tudo isso já é a volta de Cristo mesmo. Nunca tivemos uma sociedade de pessoas tão drogadas como estamos tendo agora. Nunca a sociedade esteve tão doente e perturbada, como dizem. Até a pessoa fala, estamos vivendo a pior geração dos últimos tempos. E não é só no Brasil não, no mundo afora, no mundo todo. Por isso que o próprio Jesus falou que havia tanta tribulação que antes daquele dia não houve e depois disso jamais haverá. Então esse também é um dos fenômenos, no caso sociais, evidentemente, que também temos que nos apegar na volta de Cristo. Eu não tenho que olhar à noite e ficar vendo, o que vai acontecer agora no céu? Será que eu vou ver um cometa caindo? Será que eu vou ver uma estrela se aproximando? Será que eu vou ver agora uma outra lua se aproximando da Terra? Eu não tenho que ver esses fenômenos para ficar apreensivo com a volta de Cristo. O que acontece em meu redor, na sociedade, no meu bairro, no meu estado, no meu país, já é também uma das coisas que eu tenho que ver que Jesus está se aproximando. O desamor completamente, a violência, como diria, no nível duro núcleo, espalhando realmente, estamos alcançando patamares de desamor na humanidade que nunca vimos antes. Como dizer, as crianças viraram simples lixo, simples brinquedo de pais cruéis. Ontem eu vi um vídeo, falando, só que esse vídeo aconteceu há 3 anos atrás, eu nem sabia. Aí, lá nos Estados Unidos, uma mulher que fazia dancinha do TikTok, uma mulher gorda, feia mesmo, de uns 27 anos, sei lá, que ainda achava que era adolescente, que não era mais, porque as adolescentezinhas de 14, 15 anos, com um shortinho cavadinho na virilha, fazia sucesso, a mulher não fazia. E a mulher foi e botou a filhinha de 3 anos para fazer sucesso, e a filha fazia mais sucesso que ela, mas a filha nem sempre queria, e numa das crises dela, da sua insatisfação pessoal com a sua vida, ser separada, e um dia porque estava tendo relação sexual com um namorado, e a filha interrompeu, a mulher com a crise de raiva, ela e o namorado chutaram, mataram a menina dando chute. A menina não morreu na hora, morreu vários dias depois, e foi encontrar hematoma no estômago. Ou seja, eu fico vendo como é que alguém poderia ter coragem de chutar uma criança assim no estômago. A mulher era bem forte, bem gorda, uma miserável. E então eu fico vendo que isso é um dos sinais da vida de Cristo. Depois ela foi gravar e depois descobriu que ela
Eu achei até que a pena que ela pegou foi pouca, 15 anos só, e o cara 14. Fico vendo dar uns tapas numa criança já é uma coisa muito forte, bater. Eu apanhei. Lógico, é geração passada, não precisa se escandalizar com isso não. Mas dar pontapé, eu fico assim, meu Deus do céu, é a volta de Cristo. Então temos coisas muito mais contundentes, muito mais concretas, quando olhamos dia a dia, quando vemos noticiário, para realmente ver que toda essa violência é o diabo agindo, o anticristo, o espírito anticristo no mundo, que nada ele tem de Jesus, já é bem claro nessas vistas, para ficarmos já apreensivos com a volta de Cristo. Lógico, esse fenômeno aqui é impressionante. Mas eu acredito que quando a pessoa vê o que acontece na nossa sociedade, um cristão mesmo que está bem consciente de tudo, ele não fica apavorado como isso aqui, a partir de agora, é que ele começasse a ficar preocupado com a vida de Jesus. Cada noticiário que minha esposa vê no Cidade Alerta, no Balanço Geral, quando ela fala, olha como o filho matou o pai, olha como a mãe matou o filho, olha como matou a filha, olha como a filha matou a mãe por raiva disso, eu fico assim, meu Deus do céu. Então realmente eu sei que esses fenômenos astronômicos, eles confirmam a palavra de Jesus. Mas antes disso, olhem também o início do texto, que fala de guerra, rumores de guerras, violência, os homens se odiarão mutuamente. Então tudo é válido, mas o que eu estou falando aqui é que os pastores não ficarem, ou qualquer tipo de pregador, colocando como se aqui fosse o ponto inicial da volta de Cristo. A volta de Cristo já começou desde a época que ele subiu aos céus. Desde então o homem ele passa pela expectativa da sua volta. Eu acredito, lógico, que mais fenômenos que são raros vão ser vistos com frequência. Lógico, os cientistas vão dar suas desculpas. Eles vão ter que dar suas desculpas científicas. Mas nós temos apenas de entender que a palavra de Jesus se cumpriu. Eu queria ter visto esse fenômeno, eu queria que tivesse visto aqui no Brasil. Realmente eu ficaria maravilhado. Gostaria de ver. Eu gosto às vezes de olhar para a noite, ver uma estrelinha, ver alguma coisa, ver. Esse dia eu estava vendo essa conjunção sai de madrugada. Eu acho que era Vênus e Marte, a conjunção. Agora já está se afastando. Eu gosto de ver esses fenômenos. Mas é lógico, são fenômenos que acontecem sobre eras e eras. Mas o que Jesus falou é um fenômeno que realmente nunca aconteceu. E que os astrônomos, lógico, eles vão ter que sair pela tangente e vão dizer, olha, esse é um fenômeno que acontece a cada 1 bilhão e 1 bilhão de anos. É por isso que vamos sempre falar isso. Mas em nada nega o que Jesus falou. Porque quando as pessoas olham para o céu e veem algo assim, se assustam, lógico. Então, a palavra de Jesus está valendo. Lógico, é um dos sinais que ele falou, sim. Mas sempre temos que estar com o pé no chão para não deixar o fanatismo tomar a frente. E depois, lógico, quando isso tudo passar, alguém vai falar, isso é um fenômeno comum, vai acontecer novamente. E os cristãos é que ficaram com aquela mania deles e depois de ficar desacreditado. Tá legal? É até aqui que eu queria falar. Deixa sua opinião nos comentários. Se você concorda comigo, pode falar. Se você discorda comigo, pode falar. Se você quiser acrescentar alguma coisa, pode falar. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever, curtir, comentar e compartilhar esse canal. Tá bom? Eu conto muito com a ajuda de vocês para ajudar esse canal a crescer. Como eu sempre falo, o YouTube está sempre comendo uns inscritos meus, naquele caso dos inativos. Então, me ajude a conquistar ao menos 500 inscritos para depois nós avançarmos mais e ajudar a monetizar esse canal. Tá legal? Um ótimo domingo a todos. Um beijo carinhoso a todos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.